Morte de Rinnie Good por um agente do ICE em meio a uma tentativa de proteger alguns imigrantes indocumentados dos Estados Unidos em Minneapolis pode ser uma tragédia política na vida de Trump às vésperas do The Midterm Elections, que podem inviabilizar o segundo ou a segunda metade aí do seu mandato presidencial. O que está acontecendo nos Estados Unidos e como será que a população americana vai reagir a esse aumento da repressão contra os imigrantes indocumentados, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, agora é pra valer, hein? Começou 2026 e eu sei que você colocou uma das suas resoluções melhorar a sua vida. Tenho certeza que o inglês vai ser super decisivo para isso, tanto profissional como, consequentemente, claro, pessoal. E posso falar por experiência própria, porque eu consigo trazer conteúdos muito melhores para vocês porque bebo de fontes primárias em inglês, leio sem maiores dificuldades. Agora eu confesso que na conversação me atrapalho bastante e vocês não têm noção de quanta oportunidade eu não perdi de palestras, entrevistas, declarações, porque eu não confio no meu inglês. Mas pode ficar tranquilo que eu estou melhorando bastante nisso com a melhor plataforma de inglês online do Brasil, que é o Cambly. Que era sensacional, tá? São tutores de língua nativa inglesa. Você pode fazer aulas individuais ou em grupo de acordo com as suas necessidades para o âmbito pessoal, profissional. Existem níveis que você pode escolher. Você pode, claro, também adequar de acordo com a sua agenda. Eu tenho uma vida muito corrida, né? Então eu faço segunda de manhã, domingo à noite, de acordo com as suas necessidades. Vou até deixar um exemplo aí de uma aula online em grupo que eu participei. Presta bem atenção, ó. Have already traveled to Europe. I went to Italy, Switzerland, France, and United Kingdom. Last year, I traveled to Disney in Florida with my son. Oh, excellent. That's well done. Thank you, Ricardo. No. I went to. E o Cambly, que é parceiraço aqui do canal, está oferecendo para você uma excelente oportunidade. Utilizando o cupom 2026 Ricardo Marcílio, você tem 60% off e preços que estão partindo de R$ 37 por mês para você aprender, para você melhorar uma coisa super importante para sua vida, que é o seu inglês. Se você fechar até sexta-feira, eles ainda estão dando mais 60 minutos aí de bônus para aulas para você fazer, cara. Sensacional, tá? Então vou deixar o QR Code aqui destacado na tela para vocês. Tem acesso ao cupom e a melhor plataforma de inglês online do Brasil, que é o Cambly, para você melhorar com certeza o seu 2026. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, nós tivemos a morte de uma pessoa, de uma mulher, que estava, segundo ela, ou segundo, né, as pessoas mais próximas, ela veio a falecer, claro, ela estava defendendo os imigrantes indocumentados da região de Minneapolis, dos agentes do ICE. Para trazer um contexto para vocês, é fato que o governo anterior ao governo Trump, o governo Biden e Kamala Harris, foi péssimo na questão das fronteiras. E, novamente, não estou utilizando as minhas opiniões, estou utilizando dados de popularidade de pesquisas do próprio Estados Unidos. Quando a gente pega dados locais, durante o governo Biden, a gente teve no final de 2023 cerca de 14 milhões de imigrantes indocumentados, sendo que cerca de 1,7 milhões entraram sem serem detidos pelas fronteiras e 2,3 milhões foram liberados no interior dos Estados Unidos para aguardar processos judiciais de imigração e de asilo. Quando Trump viu esses dados durante a sua campanha eleitoral, ele começou a alegar que, na verdade, não eram só imigrantes indocumentados comuns, mas eram países da América Latina, como a Venezuela, tal, que estavam colocando presos, pessoas que saíram de manicômios, enfim, para causar uma espécie de tragédia social nos Estados Unidos. Claro que há um pouco de retórica eleitoral e exagero gigantesco do governo Trump, mas é fato que a política migratória foi muito mal conduzida durante o governo Biden. Nós tivemos números recordes de deportações e também de permeabilidade da fronteira do governo americano. Tanto que a derrota da Kamala Harris pro Trump tem os méritos do Trump, claro que conseguiu fazer o seu discurso e tal, mas tem muito demérito do governo Biden e Kamala Harris. A questão da inflação, por exemplo, nos Estados Unidos, pegou muito na sociedade americana, porque os Estados Unidos não estão acostumados com essa redução do poder de compra tão grande como aconteceu durante o governo Biden e Kamala Harris. Creio eu que é um problema também estrutural, mas que foi, claro, consolidado por esse governo, o aumento da dívida, né, o aumento dos gastos públicos, por exemplo.
Quando você tem um aumento, por exemplo, dessa inflação, você não consegue reduzir a taxa de juros, que é super importante para uma sociedade tão baseada no crédito, no consumo, como os Estados Unidos. E tem a questão migratória também. A Kamala Harris, ela tinha, durante o primeiro momento ali do governo, alegava-se que ela estava sendo uma vice-presidente decorativa, porque ela não tinha muito espaço no governo Biden. Então, Biden, até respondendo às críticas, falou que ela seria responsável por tentar coordenar a fronteira sul dos Estados Unidos. Não exatamente por regular ou controlar, colocar agentes ali de segurança, mas coordenar com os países da América Latina políticas públicas comuns para impedir a entrada desses imigrantes indocumentados. Fato é que a política não foi muito bem sucedida. Ah, professor, mas a Kamala Harris representa minorias, o movimento negro, o movimento das mulheres, e acho que são representatividades legais. Mas a Kamala Harris, ela não vem das camadas populares dos Estados Unidos. Ela vem ela é muito bem formada, vem de uma família com alto poder aquisitivo, então ela era vista até pela camada mais pobre da população como deslocada das necessidades reais da população que vinha sofrendo com esse aumento do custo de vida e tal. Ah, professor, representante do movimento negro. De verdade, ela, enquanto procuradora, por exemplo, não conseguiu promover mudanças substanciais no que a população negra chama de encarceramento em massa dos Estados Unidos. Ou seja, eu diria que a Kamala Harris foi um desastre, né, durante a campanha eleitoral, e o Trump, claro, teve os seus méritos para ser eleito enquanto presidente. Então vocês entendem que os Estados Unidos reforçarem a sua fronteira e controlar tanto a entrada como a presença de imigrantes indocumentados, principalmente aqueles que cometem algum tipo de ilicitude, é uma coisa que era muito bem vista pela sociedade americana, foi um dos argumentos, uma das coisas que fez o Trump ser eleito. E não por uma pequena margem, hein? Por uma grande margem, seja no colégio eleitoral, seja no número totais de votos. O Trump começou a implementar suas políticas públicas. Como eu falei para vocês, se a gente está falando de detenção, por exemplo, de imigrantes indocumentados que cometam algum tipo de ilicitude ou que não querem trabalhar para a sociedade americana, tal, claro que a população vai apoiar essas medidas. A questão é que nós temos hoje cerca de 14 milhões de pessoas, ou até um pouco mais, porque é difícil você ter os números precisos, né? Que estão nessa situação. Grande parte deles alegam que eles não conseguem regularizar a situação porque não tem apoio do Estado americano. Então vamos pegar, por exemplo, regiões como Los Angeles. Los Angeles, o número de imigrantes indocumentados pode chegar a quase 50%. Descendentes de hispânicos nem se fala então, né? Vai deportar todo mundo? E a mão de obra que trabalha na construção civil? E a mão de obra que faz trabalhos braçais, que geralmente não quer ser exercido pela sociedade americana? E a própria população que convive, não há anos, mas talvez há décadas, e que faz parte do dia a dia, do cotidiano da cidade? Vai deportar essas pessoas também, só porque não está regularizado? Então, o deslocamento da Guarda Nacional para alguns territórios, batidas dos agentes do ICE com uma violência maior do que a necessária e detenções de muitas pessoas, inclusive aquelas que estavam inseridas no contexto da sociedade americana, preocuparam. Além do que, vale lembrar que isso é um ponto bem importante. É uma análise que esquece questão social, é só questão econômica. Os Estados Unidos vêm sofrendo com a inflação. Então é importante você combater o aumento do preço dos serviços e dos produtos, né? É triste falar isso, mas é verdade. A presença de mão de obra indocumentada que aceita salários menores é importante para controlar a subida dos preços. Vamos imaginar que a gente deporta todo mundo. O comércio vai ter que contratar pessoas. Vai contratar quem? Um trabalhador formal? Um cara que está lá regularizado nos Estados Unidos? É óbvio que esse cara vai pedir salários maiores. E se pede salários maiores, isso vai ser repassado para o aumento do preço dos produtos e dos serviços, ocasionando ainda mais a redução do poder de compra dos Estados Unidos. Então, o setor agrícola começou a se preocupar, o setor da construção civil começou a se preocupar com questões estratégicas da economia americana. Nós estamos tendo, e pode perceber pelos dados, se a aprovação em relação à política migratória do Trump era muito grande no começo do seu governo, ela vem reduzindo cada vez mais. Nós tivemos um momento simbólico, sintomático, que aconteceu no passado recente. Eu estou falando da morte da Renee Good, que aí, galera, são guerras de narrativas, né? O que a gente pega pelos moradores locais e até pelo prefeito local, que é um prefeito democrata, ou seja, oposição ao Trump, que ela estava tentando fazer políticas de protestos, de proteção em relação aos imigrantes indocumentados que moravam naquele espaço.
Fato é que você tem o vídeo mostrando isso, né? Não vou compartilhar, mas só você pesquisar aí no X, pesquisar no YouTube e tal, você acha que nós temos agentes de segurança que se aproximaram do seu carro. E aí, um deles foi pela porta, né? Tentou abrir a maçaneta, o outro estava com uma arma e estava muito próximo do carro. O que acontece é que ela acelerou, mesmo os oficiais pediram para ficar parada, né? Ela acelerou. Quando você pega os oficiais e o governo Trump, ela acelerou para tentar atropelar os agentes de segurança. Quando você pega os relatos do prefeito ou de outras autoridades locais ou da população que estava no entorno, ela acelerou porque ela estava querendo fugir daqueles agentes. Errada ela estava de qualquer jeito, né? Segundo o respeito aos agentes, às autoridades. Só que, se ela estava tentando fugir, você não vai dar um tiro nela, como aconteceu. O agente de segurança deu disparos contra ela, e aliás, depois atirou também contra a porta, tal, tentando pegar. Foram vários disparos na sequência, que ocasionou a morte, né? Da Rinnie Good. A questão que se coloca é que se o agente ele agiu em legítima defesa, inclusive o agente foi o Jonathan Ross, que é um agente que já tinha sido atropelado, também mais ou menos dentro dessa lógica, né? Ou se a mulher não representava nenhum tipo de perigo. E que, claro, que deveria ser repreendida, talvez eventualmente presa por não respeitar uma ordem de agentes do ICE, mas não morta com disparos, né, contra a sua pessoa. Isso levantou um debate na sociedade americana como um todo. Nós temos o vice-presidente dos Estados Unidos, que está sendo colocado como mentiroso, alegando que ela queria ter atropelado os agentes do ICE, e isso começou a levantar um debate em toda a sociedade americana. Protestos se espalharam, por exemplo, em Austin, em Seattle, Nova York, Los Angeles. A gente tem, e claro que aí faz parte da vida política, né? Democratas que tentaram entrar nas instalações do ICE e que foram impedidos e estão reclamando de ditadura, de censura, que eles não podem mostrar o que o serviço de imigração está fazendo com a população local, e isso vem repercutindo em outros setores. Por exemplo, ontem nós tivemos a premiação do Globo de Ouro e a gente sabe que o Mark Ruffalo, o cara que fez o Hulk ali, né? Ele é totalmente democrata, contra o Trump, mas assim, ele fez uma declaração enfática, colocando, eu até tô aqui com esse broche porque nós temos um Trump que falou que não respeita as leis internacionais, porque fez o sequestro do Maduro de maneira totalmente legal, que vem colocando os Estados Unidos em guerra sem autorização do Congresso, e que agora tem um vice-presidente mentindo sobre o que está acontecendo com a população imigrante que merece respeito no nosso país. E é óbvio que isso começa a repercutir na sociedade americana. Por exemplo, no último governo Trump, por que ele saiu derrotado para o Biden? Eu diria que foram duas coisas. Tanto a pandemia, que acabou piorando, claro, os dados econômicos dos Estados Unidos, aumentando o desemprego e tal. E durante a pandemia, quase todos os governos foram trocados. E também o caso do George Floyd, cara, que talvez o Trump não tenha conseguido responder ao movimento Black Lives Matter como merecia, né? Então começaram a colocar nele a pecha de raça, enfim, né, sabe o que eu tô falando, tal, e os democratas conseguiram aumentar demais sua popularidade por conta da resposta inconsistente, e eu diria que até pouco calorosa socialmente, com a população negra dos Estados Unidos. Esse colapso social em relação aos imigrantes, está acontecendo, como eu falei, às vésperas do The Midterm Elections, eleições de meio de mandato que vão renovar a Câmara e parte do Senado. O Senado pode acontecer, mas eu acho muito difícil deixar de ser republicano. Agora, a Câmara, com os atuais índices de aprovação do presidente republicano, pode ser que seja renovada para uma maioria democrata. Os Estados Unidos, não, uma ditadura. Então, se os democratas controlam a Câmara, todas essas políticas que estão sendo feitas pelo governo Trump começam a ser barradas pelo Congresso. Querendo ou não, pode levantar movimentos de impeachment contra o Trump. Ah, professor, mas não vai acontecer porque tem o Senado, tal. Também acho. Mas assim, só de ter uma manchete, presidente Trump está sofrendo impeachment, existem investigações, declarações, tem questões políticas envolvidas também. Então, o Trump deve ficar muito preocupado, porque precisa apresentar dados econômicos importantes para conseguir controlar a inflação e a taxa de juros, melhorar sua aprovação em relação à questão dos imigrantes e o caso da morte dessa mulher que estava protestando em defesa, né, dos imigrantes indocumentados pode ser um fator social importante e talvez culminar com uma figura decorativa na segunda metade do seu mandato. E agora, será que nós teremos uma renovação do Congresso que vai impedir medidas mais efetivas do governo Trump de 2026 para frente? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.